Vamos lá? Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Gostaria de começar com uma oração. Senhor Jesus, nós te damos graças, papai, por mais um privilégio, nós estamos na sua presença. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma semana que se inicia. Obrigado porque, Senhor Jesus, nós temos visto a graça e a bondade do Senhor, papai, nos perseguindo. Se existe uma síndrome que nós devemos ter acerca da perseguição, é a síndrome da perseguição da bondade e da misericórdia do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos sair daqui transformados, papai, para que nós possamos estar prontos para transformar a nossa geração e esta sociedade. O que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses últimos meses, eu tenho estado muito entusiasmado e muito animado com a igreja, Nós temos visto muitos acontecimentos e nós vemos na internet muitas pessoas falando mal da igreja, falando mal dessa geração. Muitos falam que nós somos uma geração perdida. Muitos falam que a igreja de Cristo ela está corrompida, mas na verdade isso é só uma análise daqueles que estão olhando para a igreja, estão olhando para essa geração com os olhos carnais e não com os olhos espirituais. Ou seja, todas as vezes que nós nos baseamos, em tirar uma conclusão através de acontecimentos, através daquilo que nós podemos ver com os nossos olhos carnais, nós corremos o risco, de estarmos totalmente desconexos da realidade espiritual. Então, eu acredito que o que Deus nos convida todas as vezes é nós podermos olhar através da lente de Cristo, ou seja, quando eu começo a olhar para o mundo com a lente de Cristo, eu começo a perceber que, na verdade, toda a terra está cheia da sua glória. Então, nós conseguimos perceber isso no livro de Isaías, por exemplo, que até o capítulo 6, o profeta Isaías, ele é um profeta que simplesmente profetiza o caos, profetiza tendo com base digamos que toda a realidade presente do povo de Israel. Só que depois do encontro que ele tem com Deus, depois daquela visão no capítulo 6, nós podemos ver que essa visão ela se torna o quê? Se torna basicamente como é que eu posso dizer? Se torna uma muda, Muda a visão de Isaías. Por quê? Porque a partir do capítulo 6 para frente, nós vemos que o profeta, ele deixa de ser um profeta do caos, ele deixa de se basear naquilo que está acontecendo, ele começa a profetizar, digamos que a vinda do Messias, e toda a profecia messiânica, ela vem para gerar uma esperança. Ou seja, o profeta Isaías, ele sai de um profeta de caos para se tornar um profeta que prega a esperança. Então eu acredito que tudo que nós precisamos como filhos de Deus é não olhar para a igreja, não olhar para uma geração através dos acontecimentos, até porque todas as vezes que nós nos baseamos nos acontecimentos, nós não iremos ver esperança, não iremos ver amor, não iremos ver uma geração que está buscando a vontade do Senhor. Mas quando nós nos esforçamos e pedimos ao Senhor, Senhor, abra os meus olhos espirituais, que é isso que nós vemos lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, que é quando o povo de Israel estava cercado, estava cercado pelo exército da Síria, foi Eliseu que pediu para que Deus abrisse os olhos do seu servo para que ele pudesse ver que maiores eram aqueles que estavam com eles do que aqueles que estavam contra eles. Então, eu acredito que uma das grandes orações que nós precisamos fazer nesses últimos dias é: Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos olhos espirituais, porque nós não iremos resistir aos últimos dias se nós continuarmos a nos basearmos pelos nossos olhos carnais. E eu, particularmente, tenho estado muito entusiasmado, muito animado, muito feliz com aquilo que eu tenho visto o Senhor fazendo com essa geração. Ou seja, apesar de que muitos falam que é uma geração perdida, na verdade, eu estou vendo uma geração que está totalmente conectada com aquilo que Deus está fazendo. Como assim? Eu vejo uma geração que não só está abraçando a salvação, está desfrutando da salvação, mas também uma geração que está desejosa e ansiosa por se comprometer com o plano do Senhor. Ou seja, existe a vida da igreja, existe também a missão da igreja, e eu acredito que por muito tempo a igreja esteve desconectada da sua missão. Ou seja, nós abraçamos a salvação, nós desfrutamos da salvação, nós desfrutamos de um Cristo que ama, mas eu acho que muitas das vezes nós nos esquecemos da missão da igreja, do porquê que nós somos salvos. Então,
toda a salvação e todas as vezes que o Senhor nos salva, Ele nos salva com um propósito, Ele nos salva por um motivo. E esse motivo é a expansão do reino de Deus. E é mais ou menos sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã. E se os irmãos puderem abrir no livro de Marcos capítulo 10, que o primeiro passo de todo cristão é a salvação. Só que nós iremos falar um pouco de como essa salvação se dá, de como essa salvação ocorre. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 41. Porque, irmãos, eu tenho entendido que nesses últimos dias nós não precisamos necessariamente cair em pecado, nós não precisamos necessariamente ser afastados da igreja. Tudo que o diabo precisa é nos desconectar do plano original de Deus. Então, é totalmente possível estar na igreja, eu ser um crente salvo, mas mesmo assim não estar alinhado com a vontade de Deus. Então, e algo que eu percebo é que todo avivamento, ele é precedido por um alinhamento primeiro. E eu acho que nós, como igreja, estamos passando por esse tempo de quê? De alinhamento. Por quê? Porque o ápice da maturidade cristã é quando eu atinjo a consciência de reino. Ou seja, eu sou salvo. Existe sim o evangelho que prega a salvação, mas também existe o evangelho que prega o reino. Ou seja, depois que eu sou salvo, eu sou chamado por Deus para cooperar no seu reino. E o propósito e o objetivo final desse reino é que ele se estabeleça aqui na terra. Então, por exemplo, quando eu não entendo o porquê que eu fui salvo, por exemplo, eu tento fugir da terra enquanto o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, ou seja, eu não luto mais para fugir da terra, eu luto para que o reino dos céus, na verdade, possa ser estabelecido aqui embaixo. Então, nós iremos primeiro começar falando dessa salvação que nós alcançamos. Marcos capítulo 10, a partir, na verdade, não é 41, é 46, irmãos. A partir do versículo 46. Queria o seguinte: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, nesse texto, muita coisa me chama a atenção, né? É uma história que fala de um cego Bartimeu, e Jesus estava passando por ali e ele reconheceu que Jesus era o único capaz de salvá-lo e de curá-lo. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é o versículo 51, por quê? Porque o texto começa falando que ele era um cego, né? E quando nós olhamos para um cego, eu acredito que todos nós conseguimos reconhecer alguém que é cego, alguém que não consegue enxergar. Só que o que me deixa um bocado angustiado é a pergunta que Jesus faz para esse homem. Jesus pergunta para esse homem: cara, o que você quer que eu te faça? E se nós formos a pensar nessa pergunta, é uma pergunta um bocado sem sentido, digamos assim. Por quê? Porque ele é cego e obviamente Jesus que ele quer ser curado. É obviamente que Jesus ele quer ver. Mas por que Jesus ele faz uma pergunta tão óbvia? É porque eu acredito que todo o primeiro passo da salvação, ele requer primeiro um reconhecimento da nossa parte. Ou seja, Jesus só pode salvar aqueles que sabem que precisam de salvação. Então, Jesus, para que ele nos salvasse primeiro teve que haver esse reconhecimento da nossa parte, ok? Porque quando eu reconheço que eu sou cego, que eu não consigo ver, isso demonstra que eu sou totalmente consciente de que eu preciso ser salvo. Então, eu só vou para o médico porque eu sei que eu estou doente. Então, se eu não soubesse que eu estou doente, eu nunca me moveria em direção a um hospital. Então, eu acredito que todo o primeiro passo da salvação, ele se dá quando eu reconheço que
que, cara, eu não consigo, eu estou mal, eu estou debilitado e eu preciso de ajuda. Só que essa ajuda que nós precisamos, é por isso que cada um de nós está aqui hoje, essa ajuda que nós precisamos é uma ajuda que só Jesus poderia dar. Porque quantos homens de Deus talvez já passaram por esse cego Bartimeu? Quantos profetas, quantos mestres, quantos doutores da lei já passaram por esse cego, mas a Bíblia não menciona o cego clamando ou apelando para um profeta. A Bíblia não menciona um cego apelando para um pregador. Ele, na verdade, ele clama e apela para Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus era o único capaz de curá-lo naquela situação. Ou seja, existem situações que só Jesus pode intervir nas nossas vidas. E todos nós, uma vez, nos encontramos nesse lugar em que nós estávamos numa situação em que os nossos pais não conseguiram ajudar, em que os nossos amigos não conseguiram ajudar. Por quê? E nós vimos que a única solução naquele momento era Jesus. Então, o primeiro estágio para todo homem, para toda mulher que é salvo, é reconhecer que precisa de ajuda, é reconhecer que está debilitado e reconhecer também que só Jesus é capaz de salvar essa pessoa. Só que esse primeiro estágio, irmãos, em que eu reconheço que eu preciso de ajuda, é um estágio em que eu estou convencido apenas. É um estágio em que eu estou convencido, como esse cego ele estava, como Bartimeu estava, ele estava convencido de que só Jesus curava. Então, o primeiro estágio é um estágio em que nós nos convencemos de que Jesus é o único capaz de fazer o impossível. Só que, irmãos, mesmo assim, ser convencido ou estar convencido não é suficiente para nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que a salvação é para todos aqueles que creem. Ou seja, eu não posso simplesmente estar convencido de que Jesus pode fazer, ainda que eu saiba que Ele faz, mas nós precisamos pular para um outro nível, que é o quê? O nível de estar convertido. Porque é totalmente eu estar na igreja 10 anos convencido de que Cristo é, mas não estar convertido. Só que só faz parte do plano da salvação, só faz parte da missão da igreja todos aqueles que estão convertidos a Cristo. A vida só é transformada de todos aqueles que um dia foram convertidos a Cristo, e nós podemos ver isso, e eu peço que os irmãos abram no livro de João, capítulo 3, que vai nos falar e vai nos dar um pouco do plano de fundo do que é, né? João, capítulo 5, do que é estar convertido. João, capítulo 5, que fala da cura de um paralítico de Betesda. Que diz o seguinte: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Irmãos, nesse texto aqui, nós podemos ver que Jesus faz mais uma pergunta um bocado sem sentido. Para o cego, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele responde: mestre, eu quero ver. Mas para esse homem aqui paralítico, Jesus pergunta: você quer ser curado? E por que essa pergunta eu digo que não tem sentido? É porque, irmãos, uma coisa é se a Bíblia dissesse que esse homem estava doente há um mês, há uma semana, há um dia. Só que a Bíblia menciona que esse homem está enfermo há 38 anos. Isso é muito tempo, irmãos. Carregar uma enfermidade há 38 anos e mesmo assim não querer ser curado. Então Jesus faz uma pergunta por quê? Porque quando nós estamos doentes, todos nós queremos ser curados. Quando nós estamos doentes, todos nós queremos ser curados. Por isso que nós tomamos medicamentos, por isso que nós vamos ao médico, por isso que nós temos consultas. Só que, quando Jesus faz essa pergunta, Jesus está obviamente nos ensinando que é totalmente possível eu estar enfermo e não querer ser curado. É totalmente possível eu estar numa situação de debilitação e mesmo assim não querer ser ajudado. É por isso que muitos ateus, eu acredito que muitas pessoas são
ateias, não porque elas não acreditam que Jesus existe, não porque elas não acreditam que Deus não exista, de que Deus não possa ajudá-las, mas sim porque elas não querem ser curadas. Porque ser curado, foi como a irmã falou ontem, ser curado significa que eu vou ter que me levantar e trabalhar. Ser curado significa que eu vou ter que abandonar a minha vida antiga. Então, muitas pessoas, na verdade, não seguem a Cristo, não é por questões intelectuais. Não é porque nunca foi lhe respondida a pergunta, será que Jesus existe de verdade? Na verdade é porque eles preferem uma visão de mundo que dê vazão aos seus desmandos morais de vida. Ou seja, eu prefiro uma visão de mundo em que eu não preciso prestar contas a um Deus que é santo. Por quê? Porque eu sei que prestar contas a um Deus que é santo implica de mim uma santidade também. Então, muitas pessoas são ateias não por não acreditar em Jesus, mas porque elas não querem abandonar a vida que elas estão vivendo. E trazendo para o contexto de salvação, também existem pessoas que não querem ser salvas por causa disso, irmãos. Muitas pessoas não querem ser salvas, não é porque Deus é mau, mas é porque elas, sabendo do plano de Deus, sabendo daquilo que Deus oferece, sabendo que Deus está oferecendo um paraíso para nós, eles mesmo assim preferem o inferno. Por quê? Porque preferir o inferno, eu posso viver a vida do jeito que eu quero. Eu posso viver a liberdade ou a libertinagem que eu quero. Viver uma vida fazendo aquilo que eu quiser. Só que, na verdade, Jesus nos convida, irmãos, para desfrutar da liberdade que é em Cristo. Porque Satanás não nos oferece nenhuma liberdade. Na verdade, aquilo que Satanás nos oferece é uma liberdade temporária. Por quê? Porque tem juros. Talvez não cobra hoje, mas daqui a 10 anos vai nos cobrar. Então, nós vemos que o cego Bartimeu, ele estava nesse estágio de alguém que estava convencido de que Jesus podia fazer. Mas esse homem que está paralítico, Jesus está chamando ele para um estágio de convertido, que é o quê? Que é quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Só que, irmãos, todas as vezes que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos perceber que a proposta do Senhor não é me salvar para que eu permaneça apenas salvo. Então, Jesus não nos salvou para que nós permanecêssemos salvos. Jesus não nos salvou para que nós simplesmente viéssemos para a igreja todo domingo. Jesus não nos salvou para que simplesmente eu viesse para aqui, ouvisse o pastor num domingo, cantasse com os meus irmãos, comesse com os meus irmãos e eu voltasse para a minha vida ordinária na segunda-feira. Na verdade, Jesus nos salva para que nós possamos participar do reino de Deus. E nós vemos João Batista, todos os irmãos aqui conhecem, a mensagem do João Batista era o quê? Arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino do Senhor. Jesus, a primeira mensagem dele é o que, cara? O reino de Deus chegou. Ou seja, todo lugar que Jesus chegava, ele falava, cara, o reino de Deus chegou. Por quê? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele não está fora, mas ele está dentro de nós. Então, a nossa responsabilidade como todo cristão todo lugar que eu chego, é manifestar o reino do Senhor. E manifestar o reino do Senhor é o quê? É colocar as mãos na obra, é trabalhar. Ou seja, Deus não me chamou para eu estar na minha zona de conforto apenas. Deus me chamou e Deus me salvou para que eu pudesse salvar. Deus me remiu para que eu pudesse remir. Deus nos curou para que nós pudéssemos curar a outros. Então, a partir do momento que eu sou salvo, eu preciso entender que eu sou chamado para ser um instrumento de Deus nas suas mãos. Até porque esse sempre foi o plano original de Deus. Nós vemos que quando Deus ele cria Adão, a Bíblia diz que Deus ele cria Adão, cria o homem, por quê? Porque Deus precisava de alguém que administrasse tudo aquilo que Deus criou. E nós vemos isso claramente por quê? Porque quando Deus cria animais, Deus coloca o quê? Adão para dar nome a animais. Deus cria o jardim, Deus coloca o quê? Adão para cultivar. E Deus fala o quê? Deus abençoa e Deus fala frutifique, multiplique, sujeite. Ou seja, o homem nunca foi um expectante dentro do plano macro de Deus, o homem sempre foi um participante. Então, nós temos sempre duas opções. Eu posso vir à igreja e me tornar um consumista da palavra, ou eu posso vir à igreja e me tornar um cooperador do reino. Eu posso vir à igreja e me tornar um expectante daquilo que está acontecendo no culto, ou eu posso vir à igreja para me tornar um participante daquilo que Deus está fazendo. Então, todo salvo tem essas duas opções. E eu não estou dizendo, irmãos, que quem não participa do reino não vai para o céu. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando existe muito mais do que apenas a salvação. Existe o reino de Deus. E nesse reino eu preciso considerar o meu irmão. Nesse reino eu preciso amar ao meu irmão. Porque é por isso que Jesus perguntou para Caim, Caim, cadê o seu irmão?
Ou seja, para ser salvo, a salvação é de graça e é individual, sim. Mas para que eu possa participar do reino, eu preciso ter compaixão pelo meu irmão. Então, eu acredito que Deus ele está alinhando-nos como igreja de volta para esse plano original, que é o quê? Que é a missão da igreja. É a missão da igreja, que é ir de encontro aos perdidos, porque a Bíblia diz que a ardente expectativa da criação, ela espera pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, não é o mundo que tem que vir à igreja, é a igreja que tem que ir ao mundo. Até porque um fato curioso é que, irmãos, Jesus é o maior mestre, o maior doutor da lei. Não existe maior pastor, maior mestre, maior profeta, maior apóstolo do que Jesus. E se existe alguém que era capaz de atrair multidões para uma igreja, era Jesus. Só que Jesus, quando ele vem ao mundo, ele não abre uma igreja. Jesus, quando vem ao mundo, ele não escolhe sacerdotes da alta sociedade para fazer parte da sua congregação. Muito pelo contrário, nós vemos Jesus andando de cidade a cidade e pregando o evangelho. Ou seja, não é o mundo que vem à igreja, mas é a igreja que vai de encontro ao mundo. Então nós precisamos, irmãos, ter essa mentalidade, essa consciência de reino, porque quando eu alcanço essa mentalidade, essa consciência de reino, eu começo a perceber que na verdade o evangelho é muito mais divertido do que ele é quando eu vivo apenas a salvação. Em Joel 2 fala o quê? Que o Senhor me ungiu para curar os enfermos, libertar os cativos, ou seja, toda a unção que o Senhor derrama sobre nós é para um propósito. Só que nenhum salvo desfruta dessa unção, por quê? Porque o salvo é uma pessoa acomodada. O salvo, digamos que é uma pessoa que mais gosta de receber do que de dar. Então Deus nunca vai ungir uma pessoa para que essa unção mora nela mesmo. Na verdade, toda unção é para que nós possamos o quê? Nós possamos não só nos aperfeiçoar uns aos outros, mas também que nós possamos manifestar o reino do Senhor na terra. Então eu acredito que nesses últimos dias tudo que nós precisamos, irmãos, é desfrutar do reino do Senhor. Viver na salvação é bom, saber que nós somos salvos é bom, mas Deus está nos chamando para que nós possamos trabalhar. Deus está nos chamando para que nós possamos cooperar com aquilo que Ele está fazendo macro. Não na igreja IFA, a igreja do fundamento apostólico, mas aquilo que Deus deseja com que a igreja do fundamento apostólico faça na cidade. Porque eu acredito que Deus não dá cidade a uma igreja, Deus dá uma igreja à cidade. Ou seja, o papel de uma igreja dentro de uma cidade é estabelecer o reino de Deus. Até porque a Bíblia nos chama de quê? De embaixadores de Cristo. A Bíblia nos chama de reis e sacerdotes, ou seja, reis são aqueles que estabelecem reinos, reis são aqueles que estabelecem princípios, ou seja, a fibra moral de uma sociedade, irmãos, não está nas mãos do governo. Não é o governo lançando uma lei de que não pode matar e a sociedade obedece. Na verdade, a fibra moral de uma sociedade, de uma cidade, está nas mãos da igreja. Ou seja, se a igreja ela anda de acordo com os princípios e os valores do Senhor, é impossível uma sociedade e uma cidade não ser influenciada por essa santidade. Então, nós não devemos terceirizar a responsabilidade para o governo, uma responsabilidade que é da igreja. Então, uma sociedade bem-sucedida, o responsável deveria ser a igreja. Uma sociedade com pessoas com saúde, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, a responsabilidade é da igreja. Uma cidade que é bem-sucedida financeiramente, a responsabilidade também é da igreja. Porque, irmãos, todo lugar em que os céus do Senhor desce, é que o reino de Deus é estabelecido, fica totalmente melhor. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é um lugar que não há dor, é um lugar em que não há culpa, é um lugar em que não há choro, é um lugar em que dinheiro não é problema. Ou seja, quando nós estabelecemos o reino de Deus numa cidade, a cidade toda é transformada. E essa é a mensagem que eu queria deixar para cada um de nós: vamos viver o reino. Vamos viver o reino do Senhor, porque a salvação é bom saber que Jesus nos ama, mas agora Jesus está nos chamando para esse lugar em que nós começamos a cooperar com Ele na obra do Senhor. Amém? Senhor Jesus, papai, muito obrigado por essa palavra. Senhor, nós oramos nessa manhã, nesse início de semana, para que o Senhor, papai, possa nos despertar para essa realidade, uma realidade em que nós cooperamos com aquilo que o Senhor está fazendo, papai, no mundo. Papai, nós não queremos ser como aqueles que são acomodados,
Nós não queremos ser como aqueles que, papai, estão apáticos aos planos do Senhor, como aqueles que estão apáticos, papai, àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Abra os nossos olhos espirituais, desperta-nos, papai, do sono, desperta-nos da dormência, papai, nos capacite para a missão, nos habilite para a missão. Papai, nós somos fracos, nós não somos capazes, mas a tua palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, abra a nossa visão para que nós possamos compreender o plano macro do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos, papai, pregar o Evangelho, nós queremos curar aquilo que estão enfermos, nós queremos libertar, Espírito Santo, aqueles que estão cativos, mas para isso nós precisamos da unção do Senhor que nos habilita, papai, para fazer isso. Então, nessa manhã, papai, nós nos responsabilizamos por manifestar o reino de Deus. É isso que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém.